A fase de introdução alimentar é vital para o desenvolvimento do paladar e hábito alimentar diversificado, segundo Drauzio Varela. É necessário oferecer o alimento de 8 a 10 vezes até que seu filho o aceite, segundo informações do Ministério da Saúde. A alimentação do seu filho está suprindo as necessidades básicas? Isto é o que veremos no programa de hoje. Olá, no programa de hoje estamos com a doutora Nayane Kailini, que é bacharel em nutrição e pós-graduanda em nutrição materno-infantil e docência. Olá, Nayane, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Hoje ela está aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre o que é os primeiros 1000 dias, o intervalo de ouro. Então, Nayane, esses primeiros 1000 dias, o que é exatamente, para que ele serve, qual a importância dele? Certo, Ariadne. Esses primeiros 1000 dias, ele é determinante, iniciando a partir da gestação dessa mãe, que são os 270 dias iniciais, que é da gestação. Aí, o primeiro ano de vida da criança, 365 dias, e no segundo ano de vida também dão 365 dias. Então, os 1000 dias, ele é classificado a partir da gestação até essa questão da primeira infância até os 2 anos de idade da criança. Tá ok. Por que a nutrição dá tamanha importância para essa fase inicial do bebê? Certo. Ela é crucial, esse processo realmente do se preocupar com esses primeiros 1000 dias, porque é o momento em que essa criança vai estar lidando com o estirão, que a gente chama. É o crescimento maior que a criança vai passar durante a infância, certo? Por isso que a gente chama de primeira infância, que é esse processo da gestação até os 2 anos de idade. Então, nesse momento é onde vai estar nesse desenvolvimento principalmente neurológico e imunológico da criança. Contudo, também a gente vai estar fazendo introdução, né, alimentar a partir dos 6 meses de vida, lembrando que a amamentação exclusiva desse bebê é importantíssima e imprescindível, certo? Até o 6º mês de vida, que ela seja exclusivo e posteriormente se inicia a alimentação complementar, certo? Para que essa criança realmente tenha o desenvolvimento correto e adequado durante essa primeira infância. Algo também muito relevante é sobre essa formação dos hábitos alimentares, que desde a gestação, certo, através do cordão umbilical, do líquido amniótico, essa criança ela vai estar tendo ligação com o alimento que a mãe vai estar introduzindo, certo? Então, todo esse processo durante esse período vai ser determinante para os hábitos alimentares quando essa criança já é adulta. Então, nesse caso, vai ser muito importante por conta de que esses hábitos alimentares da criança nesse período vai ser uma resposta para a fase adulta dela. Você mencionou que durante a gestação o bebê já recebe os nutrientes e começa a formar o seu paladar, né? Sim. De acordo com o que a mãe come. Esse paladar formado na gestação, quando o bebê nasce, ele às vezes acontece da criança ter dificuldade de comer certos alimentos por causa desse paladar formado na gestação ou não? Pronto, uma ótima pergunta você fez. Vou lhe dar um exemplo, por exemplo, a mãe que ela é fumante, né, muitas poucas pessoas sabem dessa informação, mas o nosso organismo, ele é algo que, ele é muito inteligente. Então, o que acontece? Para poder evitar que as toxinas, né, chegue até esse bebê, no caso, vai acontecer um estreitamento do cordão umbilical para que essas toxinas não possam chegar até o bebê. Só que aí a gente vai ter um prejuízo, que já vai estar ligado ao quê? Vai diminuir a quantidade de nutrientes que chega para essa criança. Então, a gente tem como resposta nisso daí, de esclarecimento de que sim, que vai estar se iniciando esse paladar da criança na gestação, certo? E que ela pode estar contribuindo em questões como aversões alimentares posteriormente nessa criança. Não vai ser algo que vá ser definido concretamente, porque existe um processo a mais, existe o processo da amamentação, como eu estava falando, que tem grande importância, tanto que é importante também a gente ressaltar a questão da amamentação, certo? Esses 6 meses exclusivos, pelo menos, por conta de que
a gente vai estar evitando também futuramente doenças crônicas, como a obesidade, hipertensão e a diabetes na criança. Então, Nayane, quanto à amamentação, eu fiz algumas leituras que falam que a amamentação, a partir de um certo período, ela é capaz de diminuir as chances do adulto desenvolver a obesidade. Isso realmente é verdade ou é mito? Sim, Ariadne, isso é totalmente verídico e é algo que realmente a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza muito e fala muito. Então, essa amamentação exclusiva, como eu já ressaltei aqui, até os 6 meses, ela é imprescindível para a criança, porque ela vai estar justamente evitando que essa criança tenha uma predisposição maior para, no caso, doenças crônicas, como foi o que você citou, a obesidade, hipertensão, diabetes e também questões de alergias também a gente pode estar falando também. Então, sim, com certeza é importantíssimo que essa mãe tenha essa preocupação e essa consciência, né, de que seria maravilhoso para esse bebê que ele seja amamentado até o 6º mês de vida, pelo menos de forma exclusiva. Então, muito bom saber que amamentando até pelo menos 6 meses de vida, a gente consegue diminuir a chance de obesidade, diabetes e outras doenças, Com né? toda certeza. Tá, ok. Existem muitos alimentos dispostos em supermercados, né? Iogurtes, papinhas, fórmulas. Esses alimentos, né, que são direcionados à primeira infância, eles realmente são ideais ou estão de acordo com a saúde nessa fase ou não? Olha, Ariadne, a gente tem que ter uma preocupação, a gente tem que estar olhando sempre por trás, é aquela questão assim, a gente sempre tem que desconfiar, porque a gente tem que saber que a gente lida com indústrias, certo? Então, como é que a gente pode saber se aquele alimento ele vai ser benéfico ou maléfico de uma certa forma para a minha criança? Então, a gente tem como estar olhando nos rótulos atrás. A descrição dos ingredientes, eles acontecem de forma decrescente. Então, assim, o primeiro ingrediente, vamos se dizer que aqueles suquinhos de caixa, né, que a gente sabe que tem um consumo muito alto hoje em dia, né, na nossa sociedade, infelizmente, porque ele tem um teor muito alto de açúcar. Então, você pode estar observando que nos ingredientes atrás, o primeiro que vai estar lá descrito seria o açúcar e posteriormente ele vai decrescendo. Porque os primeiros são sempre o que tem mais quantidade dentro daquele alimento e continuamente em pouca quantidade nos posteriores. Então, o que a gente pode estar fazendo é estar observando isso. E claro, em primeiro lugar, é sempre importante que a gente procure um profissional adequado, certo? Qualificado na área, para a gente estar sempre tirando essas dúvidas e bem orientado. Existem vitaminas essenciais para essa fase da criança ou não? Sim, existem algumas vitaminas essenciais que, no caso, ela já vai estar sendo consumida através do alimento, né? Por conta daquele estirão que eu falei, né? Que desse desenvolvimento que a criança, ela triplica de peso. A criança do nascimento até 1 ano de idade, essa criança vai estar triplicando de peso. Então, ela vai ter uma demanda maior, certo? Tanto de cálcio como de ferro nessa fase. Então, Nayane, você tem alguma dica, tanto para mim quanto para o pessoal que está assistindo, que não pode passar despercebido para essa fase? Certo. O que eu deixaria aqui como algo que seria de grande importância, seria essa questão com o cuidado com a criança, o afeto, a maneira que essa criança e essa família, esse pai, essa mãe, esse cuidador, tem dentro de casa que realmente se vincule com essa criança. Em relação às refeições, a criança ela tem essa necessidade, né, de familiarizar, certo? A questão de sentar na mesa, a questão de cozinhar, pode ser também, de ir num supermercado, fazer uma feira. Então, a interação da criança com o alimento, ela sempre vai estar trazendo grandes benefícios. Então, o que eu deixaria aqui como conselho seria a questão do afeto mesmo, do amor e da familiaridade entre si. Tá ok, Nayane. Muito obrigada pela sua presença, fico muito eu feliz. que agradeço, muito obrigada também. Que você tenha esclarecido dúvidas minhas, dúvidas de quem está assistindo. Eu fico também muito agradecida e realmente assim, é muito importante
né, para nós profissionais da área da saúde estar passando, né, essas informações que são realmente relevantes e importantíssimas para as nossas crianças. Ok, muito obrigada. E a gente fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.